Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ver o conteúdo de teste de hipótese. Assim como na aula passada nós vimos 4 tipos de medidas de intervalo de confiança, hoje nós vamos ver 4 tipos de teste de hipótese. 3 para a média e 1 para a proporção. O primeiro para a média é o com a variância populacional conhecida. O segundo é com a variância populacional desconhecida e um tamanho de amostra grande. O terceiro é para variância populacional desconhecida e com tamanho de amostra pequeno. E o último, como eu falei, é o da proporção populacional. Bem, os testes de hipótese ele tem a intenção da gente verificar se os parâmetros populacionais são ou não verdadeiros. Bem, os testes eles possuem alguns conceitos básicos que a gente tem que entender antes de começar. O primeiro é que existem 2 tipos de testes, os testes paramétricos e os não paramétricos. Nesses testes existem 2 hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Tem os tipos de erro associados aos testes. O erro do tipo 1 seria a probabilidade da gente rejeitar H0, dado que H0 é verdadeiro. O erro do tipo 2 é a probabilidade de não rejeitar H0, dado que H0 é falso. Esses testes eles podem ser bilaterais ou unilaterais, à esquerda ou à direita. E a gente tem que saber também interpretar uma estatística de teste e a região crítica. Pois bem, aqui é um roteiro básico que eu vou usar para poder responder as questões, tá? Que a gente vai seguir como na aula passada com exemplos. Primeiramente, a gente vai enunciar as hipóteses, se ela é do tipo bilateral ou unilateral. Nós temos que fixar o nosso nível de significância, o alfa, identificar a qual distribuição a nossa variável pertence, se é uma normal ou se é uma t-student. Tá? Depois, determinar a nossa região de rejeição e calcular o valor de estatística do teste e ver se ela pertence ou não a essa região de rejeição. E por fim, nós vamos concluir pela rejeição ou não da hipótese, utilizando também p-valor, que o p-valor nada mais é do que a probabilidade da gente ter tirado os dados amostrais de uma hipótese nula verdadeira. Tá? A gente tem que combinar o valor que vai sair no p-valor com o nível de significância e tomar a decisão do teste de hipótese. Tá? Aqui tem uma tabelinha que a gente pode ter ela em mente. Então, se a gente considerar um alfa de 0,5, ou seja, de 5%, aqui está errado, é 0,05, tá? Então, de 5%, não 50%. A gente pode, se o nosso p-valor for menor que 0,01, a gente tem uma evidência muito forte contra H0, ou seja, nós rejeitamos H0. Se ele estiver entre 0,1 e 0,05, nós temos uma evidência moderada contra H0, ou seja, rejeitamos H0 também. Se ele estiver entre 0,5 e 0,10, nós temos uma evidência sugestiva contra H0, mas de toda forma nós não rejeitamos H0. Poderemos estar cometendo um erro, mas não rejeitamos. E se a probabilidade, nosso p-valor, for maior que 10% ou 0,10, nós não temos nenhuma evidência ou pouca evidência contra H0. Então nós não rejeitamos H0. Bem, nós vamos utilizar, para resolver alguns exercícios, essa biblioteca chamada Teaching Demos. O T é maiúsculo e o D é maiúsculo. Eu utilizei o argumento dependências igual a true para poder puxar as dependências da biblioteca. Depois de baixarmos a biblioteca, a gente carrega ela com a função library para poder utilizar essas funções. Indo para o R, a gente vai colocar
instalar o pacote, tá? Vocês vão ver que ele instala rapidinho, instalando o pacote. Pois bem, instalou. Vamos carregar o pacote. Depois disso, a gente vai fazer os testes com os exemplos, assim como da aula passada, tá? Vamos começar com o teste de hipótese para a média. Amor, fez barulho do WhatsApp. Com desvio padrão conhecido. Seja uma amostra aleatória X com 1000 observações ao nível de significância de 5%. Nós temos que testar se a média populacional é igual a 7, supondo o desvio padrão populacional igual a 2. Tá? A fins de simulação, para poder nós termos os mesmos resultados, a gente vai setar uma semente com a função set.seed e colocar esse número dentro, 0811-2019. Vai fazer com que, quando a gente rodar essa amostra aqui, que nós estamos puxando uma distribuição normal, eu e você, nós tenhamos os mesmos valores, tá? A fim de termos os mesmos resultados. Pois bem, eu utilizei a função com tamanho 1000, que é o que pede a questão. A média 5 aqui está de propósito, para a gente poder ver se o teste realmente funciona ou não. E o desvio padrão 2. Tá? Então, a gente vai rodar a semente, vamos pegar a nossa amostra e nós vamos utilizar a função ztest que está dentro de teaching demos, ou seja, é um teste z. Tá? O primeiro argumento dele é o x, que é o nosso vetor. O segundo aqui que a gente vai usar é mi, que é a nossa média. Agora sim, é a média populacional. stdev é o nosso desvio padrão populacional. E o conf.level é o nosso nível de confiança. Foi nos informado o nosso nível de significância. Então, nós fazemos 1 menos o nosso nível de significância, que é o alfa, e colocamos aqui no nível de confiança. E alternative igual a two-sided quer dizer que é um teste bilateral. Rodando esse teste, nós temos o seguinte resultado. Né? Eu vou voltar para o PDF para a gente interpretar esse resultado aqui. Voltando aqui para o PDF, a gente vai ver o resultado, tá? Aqui é a mesma coisa que eu coloquei lá no R, tá? A saída foi exatamente essa, tudo bem? E aqui nós vamos interpretar essa saída. Nós elencamos lá em cima que a gente queria verificar se a média amostral era igual à média populacional, mi igual a 7, contra mi diferente de 7. Aqui nós temos algumas informações que a gente usa para poder fazer o teste de hipótese, tá? Só que nós vamos, nesse instante aqui, olhar bem para o p-valor, esse númerozinho aqui. Tá? Nós vamos decidir o teste por ele. Tá? Aqui, no caso, esse número aqui é um 2 a menos 16. Esse p-valor ele é menor do que o 5%, que é 0,05. Ou seja, lembra daquela tabelinha? A gente, quando ele é menor, a gente vai rejeitar. Então, a nossa conclusão é que nós rejeitamos H0 ao nível de significância de 5%. Ou seja, há evidência suficiente para afirmar que a média populacional é diferente de 7. Então, seja nessa amostra que nós colhemos, a média populacional foi diferente de 7, ou seja, nós rejeitamos. E nós não rejeitamos H1 de que a média é diferente de 7, certo? Nesse caso, H1 ganhou. Bem, espero que vocês tenham gostado e semana que vem nós continuamos com os testes de hipótese.